com prazer que eu fui escolhido aí pelo Sinduscom, pelo Alexandre Landim, para coordenar esse painel. É um painel de coisas diferentes, de coisas novas, como disse bem o Landim na abertura, para todos, né? Eu que vim um pouco do mercado financeiro, já tenho aí 17 anos fora do mercado financeiro, mas trabalhei lá há muito tempo. Na minha época, a Caixa, por exemplo, não tinha essa estrutura que tem hoje, voltada para esse tipo de estruturação, né? O Felipe também aqui representa diversas outras opções que nós passamos a sentir mais perto de nós, no passado recente agora, quando tivemos aí taxas de 2% de Selic, né? Mesmo agora com a Selic mais alta, a gente ainda é visitado por várias estruturas financeiras diferentes das estruturas bancárias normais. Daí a importância desse painel para nós, de tentar fazer com que cada um aqui dos presentes possam enxergar essas possibilidades que o mercado financeiro, de capitais, apresentam para nós, que muitas vezes já é coisa muito antiga, muito acessível para as grandes empresas, né? Nós sabemos, né, aqueles que são mais curiosos, que analisam balanços, que verificam o balanço das grandes empresas, vê que a estruturação financeira dessas empresas, elas passam diferente das nossas, que normalmente recursos lá dos sócios, fornecedores ou empréstimos bancários, passam por outros papéis, são papéis que nós vamos ter aqui essa explanação dos dois grupos que vão debater, e certamente isso vai nos ajudar a enxergar. E claro que outras necessidades que vão ser evidenciadas nas nossas empresas, como já foi salientado aqui pelo Zé Carlos, do ISG. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa trazer para dentro das nossas empresas, e eu acho que a oportunidade é essa. Eu queria parabenizar a diretoria do Sinduscom por escolher esse tema, né? E eu me sinto na plateia para assistir, para aprender junto com vocês e eventualmente também tirar nossas dúvidas. Então é isso, queria felicitar a todos, parabenizar o Sinduscom pelos 70 anos. Essa casa é uma casa de uma importância muito grande, né? Alguém estava me lembrando ali, acho que foi o Rodrigo, me lembrando que teve aqui na época da minha posse, que por sinal foi a inauguração desse prédio, construído na gestão do Carlos Vieira Lima, e tem sido, ainda é um ícone dentro da construção civil, por conta dos atributos que esse prédio se propôs a fazer. Então, parabéns ao Sinduscom, parabéns ao Vieira Lima, que carregou essa responsabilidade de desconstruir uma casa que tinha aqui há muito tempo como a sede do Sinduscom, e ter a coragem de enfrentar todo o desafio de construir um prédio moderno, embora hoje já tenha-se aí 8, 9 anos desse prédio concluído, mas ainda assim ele é moderno e é referência para todos nós, e queremos fazer diferente, fazer melhor, não só para a construção, mas para a sociedade de uma forma geral. Então, para não alongar muito, eu queria agora abrir aqui o nosso painel. Eu queria convidar o pessoal da Caixa para nos apresentar um pouco sobre isso. Quando eu conversava com o Rafael para saber como é que era a nossa apresentação, eu digo, olha, pode ser didático, nós queremos aprender. Nós não estamos, se fosse chamar aqui o Rodrigo Vermelinger, o Jair, o pessoal, o Alexandre Cordeiro, para falar de crédito imobiliário, a gente ia falar de coisas mais específicas, porque é o nosso dia a dia. Mas isso que a gente vai falar aqui hoje, para muitos, incluindo a minha pessoa, é muito novo. Então, pode ficar, mesmo aquilo que seja óbvio, pode falar, porque nós estamos aqui para aprender com vocês. Então, à vontade, e a palavra é de vocês. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o Felipe. Carlos, pelo convite, né? Para nós da Caixa sempre é muito importante estar junto, de mãos dadas aqui com o Sinduscom. Cumprimentar também o Zé Carlos, acho que ele deu uma saidinha, e o Alexandre, né, pelos 70 anos aqui, principalmente a abertura das portas para a Caixa, né? E eu acho que para a Caixa, o setor da construção civil, obviamente, é o mais relevante dentro das nossas atuações diárias, né?
Caixa é uma empresa que acho que não precisa falar. Se eu pedir para o pessoal levantar a mão aqui quem é cliente da Caixa, eu acho que praticamente devem ser todos, graças a Deus, e essa é a nossa missão principal, né? O Rafael vai detalhar um pouco mais, né, das questões de operação aqui para nós, mas eu queria só fazer um preâmbulo, pessoal. É que, na verdade, eu até estava conversando um pouco ali fora com algumas pessoas sobre isso, né? O desafio da vida, ele vem sendo cada vez mais dinâmico, né? E quem tem um pouquinho mais de estrada aí vai lembrar que a Caixa lá atrás, né, tinham programas habitacionais bem mais restritos, né? Tinha lá o PAI-H, depois veio o crédito associativo, depois veio e por aí vai. E hoje a gente precisa ter alternativas, né, de toda a ordem para fazer frente ao principal desafio de qualquer empresário, né, que é ter recurso para poder investir de maneira adequada, para poder ter a sua margem atingida e os seus objetivos realizados. Então, e até por isso que a Caixa mesmo vem se transformando, né? Obviamente o nosso principal negócio na construção civil é o negócio construção civil. Até vou colocar aqui, eu não vou ler, mas vocês podem ler o tamanho da Caixa aqui, né? Em construção civil. Então, assim, esse é o nosso DNA principal, né? Mas também a gente precisa, né, é necessário acompanhar os movimentos de mercado, e a gente também dá a mão aos nossos parceiros nas alternativas que a gente tem de outros tipos de funding, né? Então, quando a gente pensa, né, nos desafios atuais, obviamente vocês devem estar pensando em outras alternativas, que não só também aquele empreendimento imobiliário para determinada classe, né? Vocês devem estar pensando em PPP, vocês devem estar pensando em vários tipos aí de empreendimentos, e vocês também precisam pensar em como se financiar desta maneira, né? E obviamente a gente tem inúmeras alternativas hoje, né? E mercado de capitais, que é uma alternativa não nova, já antiga há algum tempo, já existe há algum tempo, mas que era acessado principalmente por grandes corporações, né? Isso vem sendo cada vez mais desmistificado, cada vez mais pulverizado. Então, hoje, plenamente possível a gente fazer operações de mercado de capitais com empresas já de faturamento médio, né? O que é bom nisso, né? E depois o Rafael vai entrar um pouquinho mais de detalhe. É bom por um monte de motivos, né? Primeiro, que você reforça muito a governança das empresas, né? Os instrumentos de mercado de capitais por si só, eles são instrumentos que necessitam que as companhias se aperfeiçoem cada vez mais na questão de governança, e aí está muito ligado com o assunto de ESG que vai vir aqui hoje, né? Então, os documentos e as formas de se fazerem operações em mercado de capitais, seja através de uma debênture, seja através de um CRI, seja através de um fundo imobiliário, de um FDIC, por aí vai, ele força as companhias a terem controles, a terem situações que são realizadas através de uma oferta pública, e sendo oferta pública, são reguladas pela CVM, são reguladas pelo mercado, são olhadas por investidores. Então, o nível de governança das empresas se torna muito maior, né? E também é um pontapé inicial, obviamente, para as empresas darem a cara no mercado, né? As empresas que fazem, as companhias, as construtoras, incorporadoras que fazem um primeiro CRI, né, é a primeira oportunidade dela se apresentar no mercado, né? E é através dessas operações, do crescimento das próprias companhias, que dali um tempo ela pode pensar em abrir capital, ela pode pensar em crescer muito mais. Então, é um instrumento bastante interessante, né, que está em franco desenvolvimento e crescimento no país. Nós vamos mostrar isso aqui um pouquinho também, tá?
Bom, para terminar e passar para o Rafael, eu queria dizer assim, na Caixa, né? Então a gente também, diante desse cenário, a gente vem se reestruturando bem rapidamente aqui. Essa é a nossa estrutura, então a gente está dentro da unidade de atacado, né? A Caixa se reestruturou algum tempo atrás, nós estamos com nossos colegas aqui, eu vi o Ricardinho entrando aqui agora também, cadê ele? Fala, amigo, tudo bem? A área de atacado da Caixa se reestruturou, né? Então hoje a gente tem as nossas unidades de rede, né, dividida por faturamento de empresas. Então a gente tem aqui a corporate e a large corporate, né, e as médias empresas sendo atendidas de maneira bastante segregada, o que ajuda bastante também na interlocução, no relacionamento com o cliente, né, de maneira mais efetiva e padronizada. E a gente no banco de investimento aqui de forma lateral, dando suporte, né, às unidades de atacado, né, que estão ali na ponta do relacionamento com vocês, tá? Então a gente fica em São Paulo, né, mas o nosso time está aqui, representado aqui pelo Ricardo e tem mais colegas aqui que eu não vou lembrar todos, que vão fazer, obviamente, a ponte com vocês e conosco ali em eventuais estruturações, tá? Aqui um pouco do nosso mandato lá. A gente tem dentro da nossa unidade a missão aí de estruturação de papéis em mercado de capitais. Então o que está conosco lá é a estruturação de debêntures, de CRI, de CRA, de FDIC e de fundo imobiliário, tá bom? Então dentro da Caixa, todos os papéis das companhias de oferta pública de renda fixa estão conosco lá na nossa equipe, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês, estamos aqui à disposição para ajudá-los, para esclarecer dúvidas, para oferecer alternativas e fazer negócio, né? E ajudar e dar a mão que vocês consigam aí êxito nos empreendimentos de vocês e que a Caixa possa apoiar, seja em mercado de capitais e seja nos financiamentos tradicionais também, que o banco tem, obviamente, que são extremamente relevantes, tá bom? Obrigado, pessoal. Vou passar para o Rafael aqui o detalhamento aí das operações. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar conversando com vocês, né? É um evento aí que tem uma relevância gigante. Acho que o Gustavo foi bem assertivo ali na fala dele, né? Hoje a Caixa Econômica ela tem uma nova estrutura ali de atacado, ela tem uma estrutura que, quando a gente fala de Caixa Econômica, na verdade, né, é o que eu sempre falo nas agendas com os clientes que eu tenho, né? A gente tem todas as pontas do mercado imobiliário, né? A gente está atuando ali tanto na ponta de financiamento, né? A gente tem dois terços do mercado imobiliário financiando ali na ponta, como também nos empreendimentos, né? Então, eu entendo que essa frente de mercado de capitais, ela entra ali de uma forma muito mais subsidiária, né? Ela entra de uma forma que vai agregar, né? A Caixa Econômica entrando dentro desse segmento, eu acho que a gente agrega bastante, tendo em vista que a gente leva informação para o mercado, né? A gente estava até conversando aí com o Alexandre, com o pessoal, né? A gente sabe que aqui é um público que tem construtoras com uma enorme relevância, né? E com toda a certeza do mundo, essas construtoras são assediadas aí por fundos imobiliários, por fundos de investimento, né? Que querem fazer negócio, fazer novos empreendimentos, né? Enfim. E uma coisa é esse fundo abordar a construtora, né, de uma forma proativa, eventualmente entendendo ali dos projetos, mas não sabendo, né, no detalhe o que efetivamente já está em andamento dentro da Caixa, o que não está. Quando a gente fala ali com o público, né, uma construtora que tem público principalmente de baixa e média renda, quando a gente leva essa informação para esse mercado de capitais, a coisa flui muito melhor, né? Então a gente vê ali como algo complementar dentro do que está no DNA da Caixa, né? Que seriam financiar empreendimentos, né? Em diversas conversas também com as construtoras, né? E esse sendo bem transparente, pessoal, é um negócio recente dentro do banco, então a gente está fazendo todo um trabalho até de aculturar o nosso jurídico, o nosso risco, né? E eles sempre perguntam, né? Pô, mas por que eventualmente vocês estão fazendo isso via mercado de capitais? Por que não faz isso, talvez, via apoio à produção, via plano empresário, que são as linhas ali que estão no nosso DNA, né? Porque é um negócio complementar, né? Nem tudo entra dentro dessas linhas de financiamento, né? A gente sabe ali, todo dia que eu entro em agendas com construtoras, eu escuto ali que realmente, várias construtoras têm uma limitação de caixa, né? Enfim, para você conseguir, ainda que tenha ali os empreendimentos
aprovados ali em via de ser financiado na Caixa, tem várias limitações em função disso, né? Você tem que pagar projetista, você tem prefeitura, você tem documentista. Então eu entendo que o mercado de capitais ele pode ser uma frente muito complementar, né? Os fundos imobiliários aí têm procurado a gente porque sabe que as construtoras que estão trabalhando com a Caixa são as que têm maior qualidade, são as que têm balanços ali que passam por um crivo muito bom. Então tenho certeza que a gente pode somar bastante aí entrando nesse mercado. Pessoal, a gente fez uma apresentação, né? O seu Carlos ali, ele foi bem, acho que ele foi bem modesto ao dizer que, realmente para conhecer do básico, né? Com todo mundo que eu conversei aqui no hall, realmente tinha ali aparentemente um alto conhecimento, enfim, já entende bem do mercado. Mas eu vou complementar isso aqui, talvez partindo de algo mais básico, né? E de modo a colocar todo mundo na mesma página mesmo. E a gente começa falando ali por ofertas públicas, né? Imagine que ali todo segmento dentro do sistema financeiro, seja ele o sistema bancário, seja ele o sistema de seguros, né? Seja ali o de previdência complementar, ele vai ter um xerife que vai estar regulamentando as operações que são feitas, né? No caso dos bancos, ali a gente vai ter o Banco Central. No caso das seguradoras, a gente vai ter a SUSEP, das previdências complementares tem a Previc. Quando a gente fala aqui de mercado de capitais, a gente está falando o xerife, né? No caso o órgão ali, o regulador, é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, basicamente, a Comissão de Valores Mobiliários quem regulamenta ali tudo que envolve a subscrição, a aquisição, a intermediação, a negociação de títulos e valores mobiliários, né? Que são, basicamente, o que é a origem dessas ofertas no mercado de capitais. Então, em linhas gerais, quando a gente fala, né, dessa regulamentação da CVM, a gente tem duas principais instruções que regulamentam essas ofertas públicas, né? Só dando um passo atrás, um título em valor imobiliário basicamente é um papel, um título que pode ser transitado ali de mãos para mãos, seja algo que te dá um direito a receber juros, seja algo que te dá um direito creditório, como o Gustavo trouxe ali, né? Um certificado de recebível imobiliário, um certificado de recebível do agronegócio, etc. Então, prosseguindo aqui, né? A gente tem duas principais instruções que regulamentam essas ofertas públicas, né? A gente tem a instrução CVM 400 e a 476, né? Nessas instruções, basicamente o que vai mudar dentro da oferta pública são os bolsos que a gente vai procurar, né? Porque vejam, a ideia, né, quando a gente vai para o mercado de capitais, é a gente originar uma dívida para que na outra ponta essa dívida seja vendida ali para um investidor. É diferente do mercado bancário que, né, tem uma ponta no banco, na outra ponta ali a empresa que está captando recursos, né? Então, quando a gente fala de instrução CVM 476, pessoal, a gente vai estar falando de um público que vai comprar essa dívida que está sendo originada, que é um público que tem mais conhecimento do mercado, que são os investidores profissionais, que têm ali um patrimônio, né, superior a 10 milhões, tem pleno conhecimento do mercado, enfim, então é um público que ele é mais qualificado. Quando a gente fala de instrução CVM 400, aí ela é mais abrangente, né? Eu posso atingir até mesmo a pessoa física. Então eu posso fazer emissão, por exemplo, de um CRI, né? E vender para as pessoas físicas já na largada, né? Já no início ali da oferta. E aí é óbvio que quando a gente lida com a pessoa física, que eventualmente vai ter um conhecimento um pouco menor do mercado financeiro, as exigências acabam sendo maiores, né? Então você vai ter ali uma regulamentação, um prospecto que tem que ser feito, né? Então, basicamente, a diferença central, né, óbvio, tem as suas nuances ali, mas entre essas duas instruções é essa, né, o público que a gente está atingindo ali na ponta para vender. Beleza, pessoal? Então, avançando aqui, né? Dentro dessas emissões públicas que a gente faz no mercado de capitais, a gente tem duas principais formas, né, dois principais regimes de colocação, né? Um é o de garantia firme, né, e o outro ele vai ser o que a gente chama de melhores esforços, né? O que seria essa emissão de melhores esforços, né? Basicamente assim, né? Toda emissão vai ter um coordenador. Esse coordenador ali ele vai articular com os investidores, vai junto com outros, né, participantes da oferta, vai fazer o possível para colocar essa oferta de pé e ele vai vender esse negócio a mercado. Então, quando a gente tem essa dinâmica de contato com os investidores, a gente vai bater lá na porta do fundo de investimento do Itaú, do fundo de investimento do Bradesco ou da própria Caixa ali, vai falar, estamos originando uma dívida, tal, eventualmente esses fundos ali, se a gente fala numa instrução 476, eles vão querer comprar essa dívida. Se eu vou em melhores esforços, né, ou seja, se o coordenador vai nesse regime de colocação de melhores esforços, basicamente o que ele está falando, né? Vou fazer o meu melhor para distribuir esse negócio ao mercado, mas o que eventualmente não for distribuído, a oferta não se concretiza, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Suponhamos aqui que o seu Carlos, via gráfico ali, ele quer fazer uma captação de 200 milhões. Se eventualmente a gente faz uma leitura de mercado e o mercado fala, gostei da consultora gráfico, quero comprar 80 milhões dessa dívida que está sendo originada.
Se a gente está em regime de colocação de melhores esforços, e eu só tenho 80 milhões de demanda, os 120 milhões remanescentes, eles não vão ser liquidados na oferta. Ou seja, o que efetivamente vai se concluir da oferta são esses 80 milhões. Por outro lado, se a gente vai no que a gente chama de regime de colocação de garantia firme, aí eu, banco, Caixa Econômica, vou estar basicamente falando o seguinte: faça chuva ou faça sol, esse negócio vai ser liquidado. Então, ó, seu Carlos, essa captação de 200 milhões, se eu tenho o ok da Caixa para fazer os 200 milhões, é óbvio que isso passa pelo nosso crivo, pelo nosso risco, etc. Mesmo que o Itaú, enfim, qualquer outro investidor, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, não tenha apetite para comprar dívida, a emissão pública ela vai ser concretizada. Beleza, pessoal? Avançando aqui um pouquinho, né? Aí a gente até ali no corredor conversou um pouco, né, sobre o tamanho ali do mercado, como são as emissões, né? Vejam que é um negócio extremamente robusto, né? A gente tem ali, se você for pegar 2021, por exemplo, somando todos os instrumentos, né? E aí entra ali notas promissoras, debêntures, etc. A gente vai ter um volume de liquidação superior a 500 bilhões, né? É gigantesco, né? A gente sabe que é um mercado que tem muita abrangência. Ele acaba sendo puxado, né, um pouco mais puxado pelas debêntures ali, que está em azulzinho, pessoal, não sei se dá para enxergar, mas é na ordem ali de 253 milhões. Principalmente porque... 253 bilhões, perdão. Principalmente porque a gente tem ali emissores mais vinculados à infraestrutura, né? É uma CPFL, é uma Copel, uma empresa de saneamento que faz uma emissão ali de 3 bilhões, de 2 bilhões, né? Então, por isso que tem realmente ali um volume maior quando a gente compara com outras emissões. Aí, pessoal, eu quis, né, eu e o Gustavo, quando a gente estava montando a apresentação e até conversando com o seu Carlos, a gente quis pegar ali um instrumento específico que eu entendo que vai ter mais sinergia com os construtores, né? Como o Gustavo disse, a gente sabe, tem muita PPP, enfim, tem muitos outros caminhos que as construtoras estão tomando, mas a ideia é que a gente botar uma lupa nesse tipo de emissão, né? Que é o CRI, né? Os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Basicamente, o que é esse negócio, né, pessoal? Então, assim, vamos dizer assim, na sua concepção, ali dentro da norma, o que ele quer dizer? Que são valores imobiliários, né, emitidos por companhias securitizadoras, na forma de crédito nominativo, né, ou seja, que pode ser negociado ali entre as pessoas, de livre negociação, lastreados de créditos imobiliários, ali, originados através da securitização. O que isso quer dizer, pessoal? Que é basicamente o seguinte: eu vou pegar ali direitos creditórios, né, ou seja, vários contratos ali que têm alguma vinculação imobiliária, vou empacotar esse negócio dentro de um TVM, que no caso é o CRI, e vou distribuir esse negócio a mercado, tá? Vou tentar detalhar um pouquinho mais. Vocês viram ali que a Caixa Econômica ela tem mais ou menos 500 bilhões de estoque de crédito imobiliário. O que a Caixa pode fazer, né? Ela mesma pode operar ali numa emissão de CRI. Ela pode pegar, por exemplo, um pedacinho dessa carteira, que seja ali 500 milhões, separar ali as dezenas, centenas de contratos, colocar esse negócio dentro do TVM e distribuir no mercado. De modo que cada pagador desse financiamento ali que está sendo securitizado na operação, né, ele vai ali, o pagamento dele vai para amortizar o CRI. Então, no final das contas, acaba sendo uma operação de você trazer a valor presente um recebível futuro, tá? Eu faço a ressalva que isso aqui é na sua concepção teórica e tal, porque o mercado trabalha em diversas outras frentes. Eu vou até dar mais alguns exemplos que eu acho que vai abranger ali as construtoras, então não vamos nos esperar, não se restringe a isso, ok, pessoal? E por que a gente tem ali a figura da companhia securitizadora, né? Que nada mais é que uma empresa de back-office e tal, que vai estar auxiliando, né? A gente tem várias em São Paulo, porque basicamente a gente trabalha com patrimônio segregado. Então, se eu estou pegando ali os contratos da Caixa, colocando isso, separando para uma operação de título de valor imobiliário, a administração deles tem que ficar fora ali do que a construtora está praticando, né? do que seria ali da atuação da construtora. Então, com isso, você segrega o patrimônio e a CVM institui a securitizadora como um agente responsável por isso. Beleza, vamos avançar aqui, como eu disse, né? Tem outras formas, não se limita a isso, a gente vai chegar lá. Esses títulos que são originados, pessoal, eles podem ser adquiridos tanto por pessoas físicas, né, como pessoa jurídica. E aí o que é legal na pessoa física, né? Porque ele é um título que tem isenção ali de imposto de renda, né? Então, se você vai comprar um CDB na sua pessoa física, se você vai comprar às vezes algum outro ativo, sobre o rendimento você vai ter que pagar ali um imposto de renda. No caso, no CRI, por isso que isso tem um apelo comercial muito forte, né? Tem muitos investidores ali que querem comprar o papel, porque ele é isento de imposto de renda, então permite ali uma rentabilidade um pouco maior. A aquisição dos CRIs, eles podem ser feitos no mercado primário, que é esse que eu falei, que está regulamentado ali pela oferta pública, da CVM, etc., ou no mercado secundário, né? Uma vez que isso, né, é um título nominativo e tal, e está na mão de alguém, você pode vender isso, ele vai ter uma oscilação de preço aí dentro desse mercado secundário.
Aí eu chamo a atenção aqui, pessoal, a gente bota uma lupa, né, de como foram as emissões desses CRIs aí, né, olhando ali desde 2015 para cá, né. Vejam que eu acho que isso vai bem em sinergia ali do que o Gustavo trouxe, né, do que o seu Carlos trouxe, que a gente pode trabalhar também com empresas de médio porte, né. Quando a gente fala de debênture, e aí eu mencionei ali que era 3 bilhões, 2 bilhões, é realmente para grandes empresas, né, talvez na média ali as emissões sejam de 300 milhões. Por outro lado, no CRI, se vocês observarem, a gente vai estar falando de um ticket médio ali que vai girar em torno de 50 milhões. O que isso quer dizer? Né? Que vai ter emissão de 500 milhões, vai ter emissão de 300 milhões, mas outras mais pontuais ali na sua ordem de 300 milhões. Né? Então esse é um ponto que eu coloco aqui, que eu acho que chama bastante atenção. E o outro é o indexador que entra dentro da composição dessa dívida. Né? A maioria das emissões dos CRIs, eles são em IPCA, né? E eu entendo que isso tem total sinergia com a construção civil, né? Porque boa parte dos contratos, sejam de pró-soluto, às vezes até de venda direta que as construtoras fazem, eles são ali com algum ajuste no IGPM, no NCC, etc. Então você tem ali, de alguma forma, um casamento, ainda que não de 1 para 1, né? Com esses indexadores. Quais são as principais vantagens que a gente vê ali para a emissora, né? Quando ela faz ali uma emissão de CRI no mercado de capitais, né? Primeiro que a operação ela é isenta de IOF, né? Então quando você vai fazer ali uma emissão de 30 milhões, de 20 milhões, enfim, uma operação um pouco maior, num crédito bancário, numa CCB, você vai ter um IOF que acaba encarecendo, né? Deixando esse custo efetivo total um pouco alto, né? Então é uma vantagem você estar isento ali de IOF, né? nessa operação. Um outro ponto é que é como se fosse um passo natural que a empresa faz para quem está planejando um IPO ali para daqui a 5 anos, 3 anos, né? Normalmente a empresa, às vezes é uma empresa familiar, ela vai crescendo, né? Em estrutura limitada, ela vai crescendo, ela se torna uma companhia SA, ela cria ali um conselho e tal, ela faz uma emissão pública, como o Gustavo disse, é a primeira vez que ela vai mostrar a carinha ali no mercado, né? Para depois, ali mais para frente, ela partir para um IPO. Tá? Não é uma condição necessária, pessoal. Né? Se vocês não estiverem pensando em IPO, ainda assim dá para fazer emissão de CRI, nada acaba ficando condicionado. Né? E um outro ponto é que proporciona ali um marco de governança. Né? E por que a gente fala isso? Porque a emissão, né, além de você ter um contato com todo esse arcabouço aqui de norma que eu estou trazendo para vocês da CVM, né, ela lida com vários agentes. Você vai ter a securitizadora, você vai ter a assessoria jurídica que vai estruturar ali as cláusulas da operação, eventualmente você vai ter um servicer ali, que é uma empresa também que trabalha ali, às vezes acompanhando como o recebível dado ali na operação ele vai estar performando, né? Então são várias figuras ali que viram de fato um aprendizado, né? E aí eu estava até com numa agenda com uma construtora lá de Cuiabá, e ele falou que de fato a operação ela levou alguns meses para ser colocada de pé, mas eu achei muito curioso ele falar, né? Mas foi um baita aprendizado, eu melhorei muito aqui a minha estrutura de como eu acompanho esses recebíveis, né? O meu jurídico ficou muito mais inteligente do ponto de vista de entender essas emissões de mercado de capitais, então eu achei bem bacana essa informação que ele compartilhou, né? E aqui eu acho que o principal ponto é que a gente consegue fazer uma emissão que, né, uma empresa às vezes que vai estar num porte médio. Quando a gente fala de construção civil, eu sei que isso é muito polêmico, porque vocês têm ali um outro regime contábil, né? Então, às vezes, né, a empresa de médio porte pode estar nessa faixa de 30, de 50 milhões de faturamento anual, né? E aí, uma empresa desse porte, eventualmente, pode fazer uma captação de volume grande, né? Numa empresa comercial, numa operação comercial, dificilmente uma empresa na faixa de faturamento ali de 100 milhões vai conseguir captar 50, por exemplo, né? Quando a gente fala de mercado de capitais e de CRI, isso se torna muito mais viável, né? Eu tive até uma agenda, o Ricardinho está ali presente, a gente, né, num bate-papo com um construtor no Piauí, a empresa na sua ordem de faturamento ali de 30 e poucos milhões, os empreendimentos deles eles estavam fazendo já via CRI, né? Então cada empreendimento às vezes era 15 milhões, 20 milhões, é praticamente um faturamento anual ali da construtora, né? Então é muito bacana que isso permite, né? Uma vez capitalizada, né, o que eu trouxe aqui no início da minha fala, vocês conseguem dar liga em mais projetos, né, em mais empreendimentos ali, que vão ser inclusive financiados pela Caixa, né? Então acho que esse é o racional aí complementar que a gente fala. E outro ponto são os prazos mais longos, né? Eu acho que o mercado bancário está muito amarrado, às vezes em 36 e 24 meses, né? Quando a gente fala para mercado de capitais e operações de debenture, né, sejam incentivadas ou não, tem emissões de 10 anos, 15 anos, 12 anos. Né? No CRI é um pouco menor, a gente vai estar falando às vezes 36 meses, 48, mas algumas operações saem em 60 meses. Tal, então acho que essa é um ponto também que é muito vantajoso quando a gente compara com outros mercados. E aí para fechar, pessoal, como eu disse ali, né, também ao longo da apresentação,
a gente não se limita, né, a emissões ali que envolvem apenas recebíveis, né. Eu vou começar falando por elas, né, e aí dando alguns exemplos até para fomentar negócios aí, quem sabe a gente não consegue novas agendas aí com o time de mercado de capitais ali para estruturar novas operações. Mas a gente tem então vários tipos de lastro, né, que a gente consegue colocar dentro desse certificado. Então, um exemplo que é muito comum e a gente tem, talvez tenha sido o nosso carro-chefe dentro da Caixa, né? Como a gente trabalha com um público de mais, né, que financia empreendimentos ali de mais baixa e média renda, então a gente sabe que às vezes é um público que não, né, a pessoa física não consegue financiar integralmente o imóvel, né? A Caixa ela vai financiar os 80%, eventualmente eles não vão ter ali os 20% para a entrada, enfim, às vezes a Caixa quer financiar 70%, não vai ter os 30%, e a gente sabe que muitas construtoras acabam colocando isso dentro do balanço, né? Ou seja, elas financiam, né, fazem ali um contrato a prazo, né, dessa entrada que está sendo dada. E aí a consultora ela vai lançando vários empreendimentos e vai acumulando. Então quando você vai ver ali, você vai estar com 50 milhões, às vezes 30 milhões, dependendo do porte, né, a receber de um crédito que vai ser pago ali em 36 meses, 48 meses, e a consultora vai estar apertada ali no caixa, mesmo tendo muito a receber, né? Então você consegue colocar esses recebíveis de pró-soluto dentro de uma operação de mercado de capitais, ali via CRI, então o mercado pratica bastante, né? É um negócio, né? A gente gosta de brincar que no mercado de capitais, não sendo imoral nem legal, assim, você consegue desenhar praticamente tudo dentro da operação, né? Então é muito comum que você tenha ali, por exemplo, securitização de fluxos de aluguéis de pontos comerciais, né? Então se você tem eventualmente um empreendimento que envolve ali lojas comerciais, você consegue colocar isso dentro ali e securitizar. Os shoppings também fazem essas operações, né? Então pegam ali, são contratos com lojistas, às vezes de 3, 4 anos, você consegue colocar isso também dentro de uma operação. Contratos de compra e vendas, né, de unidades residenciais, eventualmente a gente sabe que vai ter cliente de vocês que não vai querer financiar no banco, não, faz comigo, o cara às vezes vai ter uma boa renda e vai fazer sentido, entendeu? Mas você consegue securitizar isso, né? Loteamento, pessoal, é um ramo muito comum aí, quem é de loteamento certamente já teve algum contato aí, ou ouviu falar, ou fez emissão. Então o loteador ele faz isso, ele pega às vezes ali 50 milhões de contratos, 30 milhões de contratos, coloca até um ágio, né? Não, faz um CRI de 20 milhões e tal. Então você consegue montar uma operação estruturada. Então isso é o que a gente chama de lastro pulverizado, né? Você vai ter ali diferentes pagadores, né? O que obviamente mitiga muito o risco, porque a chance de você ter um call-out coletivo é muito difícil. Mas poderia ser também, por exemplo, um lastro concentrado ali por um cedente, né? A título de exemplo, você vai ter às vezes uma incorporadora que aluga todas as lojas da Havan, tem contratos com a Havan, por exemplo, em mais de 10 lojas, contratos de 10 anos, você consegue securitizar isso aí, tá? Então, obviamente, o risco passa a ser em quem está ali na outra ponta dentro desse contrato de aluguel. E aqui só para concluir, pessoal, então, o CRI com lastro corporativo ou devedor, né? Então vejam que eu trouxe esse racional aqui de, teria que ter contratos, né, para você usar como lastro da operação, mas não necessariamente. Você consegue também usar como laço da operação um certificado, uma dívida corporativa. Pode ser uma CCB, por exemplo, um contrato igual esse que vocês fazem com o banco. Então, vou fazer uma operação de 60 meses, com 12 de carência, no volume ali de 30 milhões e tal. Você consegue securitizar isso, colocar dentro desse certificado de recebível imobiliário e vender a mercado, na mesma linha que eu trouxe ali os outros contratos. Então isso já abre ali uma margem enorme, né, do tipo de operação que a gente pode fazer. Normalmente isso aí é feito com garantia, né? Pode ser via contrato, pode ser via debênture e tal, então é só para florear aí um pouquinho as ideias que a gente tem. E por fim tem essa modalidade que ela é build to suit, né, que a gente fala, que eventualmente você vai ter algum player, né, um Mercado Livre, uma Magazine Luiza, que ela quer ali um imóvel que tem as características específicas que ela precisa ter, né? E aí você consegue fazer uma captação via mercado de capitais. Obviamente você aliena ali esse imóvel, né? O contrato ali de aluguel que essa empresa vai fazer fica vinculado à operação. Você consegue captar o recurso ali para esse fim específico, tá? Me estendi um pouquinho aqui, perdão, mas em linhas gerais é isso, tá, pessoal? A gente me coloca à total disposição, todos aqui que são correntistas da Caixa, tem um gerente que atende vocês, né? O gerente ele vai saber ali o caminho para chegar nessa frente de mercado de capitais e espero que a gente possa fazer bastante negócio junto, tá bom? Um abraço. Agradecer a Gustavo, a Rafael, né? E é bem isso mesmo, sabe, Rafael? Para a gente poder, a partir de agora, fazer perguntas, né? Então, breve aí, eu tenho certeza que virão não só perguntas, como virão oportunidades de negócios. E a gente vai tirar muito proveito de tudo que a gente ouviu hoje de manhã. Quer falar alguma coisa, Gustavo?
Não, queria só complementar aqui, para finalizar, pessoal, que é um tema técnico, né? Às vezes não tão simples de entendimento por todos, mas acho que se a gente conseguir despertar nas pessoas, né, que existem estruturas, né, que a gente pode se aprofundar, acho que já está de bom tamanho, tá? A oferta pública, na verdade, a única diferença que ela tem de um contrato com banco bilateral é que você transforma este contrato num título que o mercado compra. Então, ao invés do banco ganhar o spread, quem vai ganhar o spread é o investidor. E a sua empresa passa por um processo de governança muito bom em relação a isso, e você tem alternativas muito fortes de fazer muitos tipos de estruturas diferentes do que é feito num contrato normal com o banco, tá? Então, se a gente já despertou isso, Carlos, acho que está bom, e a gente fica à disposição para esclarecer as dúvidas.